vídeo de hoje a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação Spring na AWS usando o serviço EC2. E além disso, a gente vai entender também como fazer a configuração do nosso domínio personalizado para redirecionar as requisições para a nossa instância do EC2. Para quem não me conhece, eu sou a Fê, eu sou programadora há mais de 3 anos e atualmente eu sou engenheira de software no Itaú. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo detalhado para você fazer o deploy da sua aplicação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer o deploy da nossa aplicação Spring é o build dessa nossa aplicação. E é através desse build que a gente vai conseguir fazer o deploy da nossa aplicação. A gente vai pegar esse arquivo que foi gerado no build, né? E vamos subir lá no nosso servidor e colocar a nossa aplicação para rodar. Então, como é que a gente vai fazer o build da nossa aplicação? A gente vai utilizar o Maven. Então, eu tô aqui dentro do IntelliJ e aqui no canto direito, no topo do canto direito, a gente consegue ver esse símbolozinho aqui do Maven. Quando eu clico nesse símbolozinho, aqui ele me mostra algumas opções, né? Os profiles e aqui o nome da minha aplicação, que é o Email Service no caso. E aqui, se a gente ver, a gente tem outra opção que se chama Life Cycle, né? Que são ciclos de vida, etapas do ciclo de vida da minha aplicação. E a etapa que eu quero fazer aqui é a etapa de package. Então eu quero pegar toda essa minha aplicação, empacotar ela no build, né? E criar um pacotinho para que através desse pacotinho eu suba esse pacotinho na nuvem, no lugar onde eu vou fazer o deploy, né? E comece a servir a minha aplicação. Então a gente vai clicar aqui em Package e aí o Maven automaticamente vai iniciar o build da nossa aplicação. Então vamos clicar aqui em Package e aí a gente já consegue ver aqui que ele abriu o terminal e tá mostrando que ele tá fazendo o package da nossa aplicação. Se a sua aplicação tiver testes unitários, antes de fazer o build, ele vai executar os testes unitários. Então ele vai executar, vamos ver se todos os testes passam. Se todos eles passarem com sucesso, ele passa para o build. Se algum teste falhar, ele não vai fazer o build. Aqui no meu caso deu tudo certo e a gente já consegue ver aqui um build success. Beleza, então agora onde é que tá esse build da nossa aplicação, né? Onde é que ele se encontra? Ele tá aqui dentro dessa pasta Target. Então aqui, ó, eu tô dentro do meu Email Service e a gente tem aqui a pasta Source, onde estão os conteúdos, né, da minha aplicação. E ao lado da pasta Source eu tenho a pasta Target e é aqui dentro que tá localizado o build. E mais especificamente aqui, nesse arquivo, Email Service 0.01 snapshot.jar. Esse é o build da nossa aplicação. Fê, como é que eu posso testar se o build deu tudo certo, né? Se tá tudo certo com o arquivo gerado? A gente consegue testar isso através do terminal. Então eu vou abrir aqui meu terminal dentro do próprio IntelliJ e eu vou rodar java-jar e aqui eu vou botar a pasta target barra e aqui email service .0.1 snapshot.jar e a gente vai executar. Se a execução estiver tudo certinha, a gente já está pronto para pegar esse build e subir no nosso servidor para fazer o deploy. Então vamos esperar que ele iniciar o servidor. E beleza, iniciou sem problema nenhum e a minha aplicação já está rodando na porta 8080. E para ter certeza que está tudo certo, vamos fazer uma requisição aqui só para validar se está funcionando como deveria. Então eu vou abrir aqui meu Insomnia e eu vou disparar uma requisição GET para esse endpoint aqui, API Test, que é um endpoint que eu tenho lá dentro da minha aplicação. Se eu abrir aqui, eu vou mostrar para vocês, dentro de Source, Main Java, aqui nos meus controllers, eu tenho um controller de teste que eu criei justamente para a gente conseguir testar. E esse endpoint aqui, ó, API Test, eu consigo fazer um GET nele. Então eu vou fazer um GET aqui e se tiver tudo certo, ele vai me retornar um 200 com corpo ok, né? Então vamos enviar aqui a requisição. Beleza, tudo certo. Então o build da nossa aplicação está funcionando e a gente já consegue startar a nossa aplicação através desse build. Então agora vamos partir lá para dentro da AWS. Então eu já estou aqui dentro do meu painel da AWS e para vocês terem acesso a esse painel, basta criar uma conta na AWS, tá? Criando uma conta, vocês já vão ter acesso aqui ao console da AWS. E dentro do console, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar aqui pelo serviço de VPC da AWS. A gente vai ter que criar uma VPC. E o que são as VPCs, né? Para quem não sabe, VPCs são Virtual Private Clouds. Então, vamos imaginar assim, sabe quando uma empresa tem uma rede de computadores que estão todos interconectados e a empresa consegue controlar
quais sites da internet esses computadores têm acesso, como esses computadores se comunicam, se eles têm acesso à internet ou não, podendo bloquear esse acesso da internet. Então é uma rede privada, né? As empresas costumam conectar todos os computadores através dessa rede privada, que só esses computadores têm acesso à rede. E aqui na nuvem a gente pode fazer a mesma coisa, através das VPCs. Então a gente pode criar uma VPC, que é uma Virtual Private Cloud, que é uma rede virtual privada, e aí a gente consegue colocar todos os nossos serviços da AWS que a gente for criando dentro dessa mesma VPC. Então quando a gente for lá criar a nossa instância do EC2, que nada mais é que a gente vai criar uma máquina virtual e vai colocar ali o nosso servidor dentro, então a gente vai ter uma máquina mesmo, né? A gente coloca essa máquina dentro dessa nossa rede privada. A gente pode colocar também o nosso banco de dados dentro dessa rede privada e a gente pode fechar o acesso dessa rede privada para a internet. A gente pode colocar ali que todos os serviços que a gente alocou aqui dentro não tenham acesso à internet ou tenham acesso só a alguns sites específicos. Enfim, a gente consegue controlar todo esse tráfego, né, e toda essa comunicação desses computadores que estiverem ali dentro dessa rede. E aqui no caso da AWS, a gente faz isso através das VPCs. E a gente consegue colocar nossas instâncias do EC2 aqui dentro da VPC, a gente consegue colocar os nossos bancos de dados e vários outros serviços da AWS. E aí controlar como esses serviços que a gente alocou para nós vão fazer essa comunicação, né, com a internet ou vão fazer essa comunicação entre eles. Então a gente vai vir aqui e vamos criar uma nova VPC. E aqui a gente vai escolher a opção VPC e muito mais, porque aí além de criar a VPC, ele já vai criar subnets para nós, as tabelas de roteamento, enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, algo mais específico da AWS. A única coisa que a gente precisa saber aqui é que a gente já vai criar uma VPC e muito mais. A gente vai selecionar essa opção aqui. E todas as outras opções a gente vai deixar a opção padrão. Então aqui vamos deixar tudo padrão e vamos só dar um nome aqui para essa nossa VPC, que eu vou chamar de minha API. Então aqui eu vou dar um nome para ela de minha API de e-mail, sei lá, só pra gente conseguir identificar. E beleza, e aqui vamos criar a nossa VPC. Vamos esperar um pouquinho e ele já vai criar aqui para nós todos os recursos necessários, né? Então, como eu falei aqui para vocês, ele cria subnet, vai criar um gateway, vai criar também a tabela de rotas e todo o necessário aqui quando a gente selecionou criar uma VPC e muito mais. Beleza, com a VPC criada, agora a gente pode partir lá para dentro do painel do EC2 aqui dentro da AWS. Então nós vamos buscar aqui por EC2 e vamos abrir o painel do EC2 da AWS. E aqui dentro do painel do EC2, antes da gente criar a nossa instância, criar a nossa máquina virtual onde a gente vai executar o nosso servidor Spring, a gente vai precisar fazer algumas configurações antes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um Security Group. O que são os Security Groups? Os Security Groups também são uma forma de controlar tráfego, tá? Mas eles são em nível de instância. Quando a gente está falando de VPC, a gente cria uma rede privada nossa na nuvem, onde a gente vai alocar vários serviços dentro daquela VPC, tá? Então a gente pode colocar várias instâncias EC2, a gente pode colocar os nossos bancos de dados que a gente criou aqui na AWS, a gente pode até colocar lambdas dentro da VPC, lambdas que são função serverless. Quando a gente fala de Security Groups, a gente está falando de controle de tráfego a nível da instância do EC2, tá? Então a gente vai controlar o tráfego que entra e sai daquela instância, tá? E os Security Groups, então, eles funcionam como se fossem porteiros do prédio. Que prédio? Da minha instância, da minha máquina virtual. Eles são os porteiros do prédio da minha máquina virtual. E por padrão, os Security Groups, quando a gente cria eles bloqueiam todo o tráfego de entrada, tá? Então eles não permitem que ninguém faça uma requisição na internet para minha instância, ninguém consiga fazer uma chamada na internet para o meu IP da minha instância, onde a minha instância está rodando, né? E eles liberam todos os tráfegos de saída. Então eles permitem que dentro da minha instância eu consiga sair, então a minha instância consegue fazer chamadas para fora, mas ninguém de fora consegue fazer chamadas para dentro da minha instância, consegue se comunicar com ela, né, via tráfego da internet. E através dos Security Groups a gente consegue fazer o controle desses tráfegos que podem entrar na minha instância, tá? E então a gente vai precisar fazer isso. Por quê? Porque a nossa aplicação Java Spring, ela vai ficar executando e a gente quer que as pessoas consigam fazer requisições para essa nossa aplicação. E por padrão, as aplicações Spring rodam na porta 8080. Então o que a gente vai fazer? A gente vai liberar
todo o tráfego que vier de fora para a porta 8080. Então, todo mundo vai poder fazer requisição para a porta 8080 da minha instância, para eu conseguir fazer essa comunicação com o meu servidor. As demais portas, a gente vai manter fechadas, não vai ter comunicação externa. Então, a gente vai vir aqui, vamos criar um grupo de segurança, e eu achei esse painelzinho aqui dentro do EC2, tá? Então, aqui a gente está dentro do painel do EC2, se a gente der um scroll aqui, a gente encontra rede de segurança, e aí Security Groups. E aqui a gente vai criar um grupo de segurança. A gente vai dar um nome para esse nosso grupo de segurança, então eu vou chamar de minha API de e-mail Security Group, então SG. Aqui a gente pode dar uma descrição para ela, né? E o que eu vou colocar aqui de descrição? Permite acesso via SSH e na porta 8080. Por que eu vou permitir acesso via SSH? Porque eu quero que a gente também consiga se comunicar com essa nossa instância, tá? Então, além da gente conseguir fazer requisições para a porta 8080, para fazer requisições diretas ali para o nosso servidor que vai estar rodando, a gente também quer conseguir se conectar com essa instância. Então, lembra que essa instância que a gente está criando no EC2 é uma máquina virtual. Então, é como se a gente tivesse uma máquina mesmo lá nos servidores da AWS. Essa máquina ali vai ter o nosso Windows ou Linux rodando. Lá a gente pode instalar programas, a gente pode abrir o navegador, a gente pode fazer tudo que a gente faria numa máquina normal. E a gente vai querer se conectar nessa máquina, tá? Para subir os arquivos que a gente quiser, para instalar o Java, para instalar outros programas que a gente quiser nessa máquina. Então, para eu conseguir fazer essa conexão com essa máquina, a gente vai fazer via SSH. Mas eu já explico para vocês o que significa essa conexão SSH, para quem ainda não conhece, e como é que a gente vai fazer isso. Então, beleza, eu coloquei aqui a descrição. E aqui a gente vai ter que escolher uma VPC. Então, qual é a VPC que eu quero atrelar esse meu Security Group? Então, lembra, a VPC é por fora, né, o maior, e o Security Group é a nível distância. E aqui a gente vai ter que atrelar esse nosso Security Group a uma VPC. Qual é a VPC? É a que a gente criou aqui, ó, minha API e-mail VPC. É a VPC que a gente criou, ele já pega o ID aqui para nós. E agora a gente vai adicionar aqui algumas regras de entrada, porque lembra que eu falei para vocês que por padrão o Security Group deixa sair todo o tráfego e não deixa entrar nenhum. Então se a gente ver aqui não tem nenhuma regra de entrada. E de regra de saída tem aqui, ó, todo o tráfego pode sair, mas nenhum pode entrar. Então a gente vai adicionar aqui tráfegos que podem entrar. O primeiro tráfego que vai poder entrar é o tráfego de SSH, que é a conexão que a gente vai fazer com a nossa máquina virtual para conseguir instalar as coisas nela, subir os arquivos, etc. Então aqui conexão via SSH. Beleza, ele já coloca aqui para mim que o intervalo de portas é na porta 22, porque é assim que funciona o protocolo SSH. A gente nem precisa mudar isso aqui porque é o padrão do SSH. Mas eu vou adicionar mais uma regra. Eu vou adicionar uma regra que é do tipo TCP personalizado, porque eu quero permitir tráfego para a porta 8080, como eu falei para vocês, que vai ser a porta onde vai estar rodando a nossa aplicação Spring, e eu quero que todos possam chamar essa minha aplicação Spring. Se eu não quisesse que todo mundo na internet pudesse chamar essa minha aplicação, aqui eu ia fazer uma configuração diferente. Por exemplo, se o meu front-end estivesse rodando em uma outra instância do EC2, eu ia colocar aqui que eu quero permitir apenas requisições do IP onde está rodando o meu front-end. E aí apenas o meu front-end poderia chamar essa instância aqui onde está rodando o meu back-end. Mas eu quero liberar para toda a internet. Então eu quero que todo mundo possa fazer chamadas à minha API, por exemplo. Então aqui eu coloco um intervalo de IPs geral. Coloco que todo mundo aqui, né, de 000, quer dizer que qualquer IP pode fazer chamada para minha porta 8080. Para as outras portas não vai poder. E aqui para o SSH eu vou colocar a mesma coisa. Eu vou colocar 0000 porque eu quero que todos os IPs possam fazer conexão via SSH para minha instância. Ah, Fê, isso quer dizer que qualquer um vai poder se conectar à minha instância, né? E instalar coisas nelas e manipular os arquivos que estão lá dentro? Não. Esse SSH a gente vai ter que passar uma chave privada também, uma chave pública, que vai ser tipo uma senha de acesso, que aí só quem tiver a senha vai conseguir fazer o acesso de fato. Mas apenas o que eu tô dizendo aqui é que qualquer um pode iniciar uma conexão SSH. Não quer dizer que ao iniciar essa conexão a pessoa vai conseguir se conectar de fato, porque se ela não tiver essa senha que eu tô falando pra vocês, a pessoa não vai conseguir, né, se conectar. Ela vai conseguir chamar, mas vai dar ali permissão negada porque ela não tem a senha correta. Por que eu tô colocando aqui o intervalo geral, né, deixando todo mundo? Imagina que eu tenho aí 10 desenvolvedores na minha empresa, né, e cada um desses desenvolvedores tem a máquina deles e eles vão fazer conexão via SSH na minha instância. Aqui eu teria que colocar ou os 10 IPs de cada uma dessas pessoas, e os IPs podem mudar também,
ou eu teria que fazer com que esses meus desenvolvedores logassem numa VPN minha e eles tivessem sempre o mesmo endereço de IP e eu liberasse só o endereço de IP da minha VPN, por exemplo. Enfim, aqui são configurações mais complexas, mas aqui a gente está partindo do básico, né? Primeiro liberando SSH para todo mundo, mas aí só entra quem tem senha, e liberando aqui o acesso na porta 8080 para todo mundo. Beleza, feita essa configuração, a gente já pode criar o nosso grupo de segurança e a gente vai esperar que ele finalizar de criar. E pronto, aqui já está finalizado. E agora vamos fazer a configuração do nosso SSH. Então o SSH é um protocolo de comunicação que permite que dois computadores se comuniquem e troquem informações, como por exemplo o protocolo HTTP que a gente já está acostumado na internet, né? Onde a gente faz requisições para um servidor e esse servidor nos retorna uma resposta. A gente faz essa comunicação entre dois computadores. Só que a diferença do protocolo SSH é que a comunicação entre esses dois computadores está encriptografada, usando um mecanismo de chave pública e chave privada. Então, dessa forma, a gente consegue, né, autenticar que apenas quem deve, apenas quem tem a permissão, ou seja, apenas quem tem a chave privada, vai conseguir de fato se comunicar com o computador lá da outra ponta, que seria aqui, por exemplo, o nosso servidor. Então é por isso que esse protocolo, o protocolo SSH, é muito popular para realizar logins e operações de forma remota em outros computadores. Como, por exemplo, o que a gente vai fazer agora, onde a gente vai conectar o terminal do nosso computador com o terminal da nossa máquina virtual lá que está rodando na nossa instância do EC2. Então, vamos voltar aqui pro painel do EC2 e vamos fazer a configuração do nosso SSH. Então, eu já tô com o meu terminal aqui aberto e eu vou rodar um comando que vai me mostrar se eu já tenho chaves SSH criadas no meu computador. Eu sei que eu já tenho, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que é esse comando para que vocês descubram se vocês já têm chave SSH configurada no computador de vocês. E muito provavelmente vocês já podem ter criado para usar no GitHub, por exemplo. Então, para que aqui pelo nosso terminal a gente consiga fazer acesso a repositórios privados nossos lá do GitHub, é muito comum que a gente faça esse acesso via SSH. E a gente costuma configurar a nossa chave SSH para fazer essa comunicação com o GitHub, tá? Entre os desenvolvedores é muito comum a gente fazer isso. Então, a gente pode rodar esse comando aqui no nosso terminal, que basicamente lista todos os arquivos que estão dentro da pasta .ssh, no root aqui da minha máquina, e a gente consegue descobrir se a gente já tem uma chave criada ou não. Então eu vou rodar aqui o arquivo. E olha só, eu já consigo ver aqui que eu tenho um ID RSA.pub e um ID RSA. Isso quer dizer que eu já criei uma chave pública e uma chave privada, né? E eu já tenho a chave configurada aqui no meu computador. E já tenho o SSH instalado também, né? Porque a gente precisa ter o SSH instalado no meu computador. Então, se você ainda não tiver o cliente do SSH instalado no seu computador e ainda não tiver criado uma chave, né? Eu recomendo que você faça a instalação e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um passo a passo para como fazer essa instalação, né? E como fazer também a criação de uma chave, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo passo a passo bem detalhado para que vocês consigam fazer isso e aí retomem daqui desse momento do vídeo. Então, beleza, Fê, eu já rodei esse comando e eu já vi que eu tenho uma chave aqui no meu computador, eu já tenho configurado uma chave SSH. Como é que eu recupero essa chave pública para eu configurar aqui no meu EC2 para fazer essa comunicação? A gente vai vir aqui e vamos rodar mais um comandinho aqui no nosso terminal, que é esse comando aqui, ó, pbcopy, e eu vou copiar o que tem dentro da pasta .ssh e dentro do arquivo idrsa.pub, que é esse arquivo aqui que a gente já viu que existe dentro da minha pasta SSH. Então, basicamente, aqui o que eu tô fazendo é copiando a minha chave pública, o valor da minha chave pública. E o valor da minha chave privada, eu não vou copiar, tá? Esse valor da chave privada é o que me identifica, tá? Então, isso aqui mantenho comigo. Se alguém pegar esse valor da minha chave privada, ele pode se passar por mim. Pode acessar meu GitHub, por exemplo, pode acessar aqui a nossa instância do EC2 que a gente tá configurando. Então, essa chave privada é muito importante a gente manter quietinha aqui no nosso computador. A gente vai pegar só a chave pública. Então, eu vou rodar esse comando e automaticamente ele já vai adicionar na minha área de transferência, né, o valor dessa nossa chave pública. Então, a gente vai voltar aqui para o nosso painel da AWS e vamos procurar aqui na esquerda pela aba pares de chaves. Então, aqui dentro de rede de segurança, a gente vai entrar em pares de chaves. E aqui a gente vai carregar uma nova chave SSH. Eu já tenho aqui a minha chave carregada, tá? Então, eu vou excluir ela, essa minha chave. Eu vou excluir e vou criar ela aqui novamente para mostrar para vocês como é que a gente faz. Então, excluir.
Beleza, vou vir aqui em importar par de chaves e vou dar um nome para essa minha chave, para identificar da onde vem essa minha chave, né? Qual máquina minha usa essa minha chave, qual o meu PC, enfim. Então aqui eu vou chamar de SSH MacBook Air, que é o meu PC aqui que eu uso, né? Para eu conseguir identificar da onde vem essa chave. E vou colar o que tá na minha área de transferência, tá? Vou colar isso daqui, que foi copiado no momento que eu rodei o comando pbcopy aqui no nosso terminal e copiei o valor da nossa chave pública. Então, colado isso aqui, a gente vai importar o par de chaves. Vamos colar aqui. E beleza, tá configurado o nosso SSH. Agora, por fim, vamos partir para a criação da nossa instância do EC2. Então, nós vamos abrir aqui instâncias e vamos executar uma instância, vamos lançar uma nova instância. Então, vamos clicar aqui, lançar instância, e eu vou dar um nome para essa minha instância, que eu vou chamar de minha API de e-mails, tá? Então é minha API de e-mail que eu tô hospedando aqui nessa instância. Aí aqui, logo abaixo, a gente consegue selecionar qual o sistema operacional que a gente quer colocar nessa nossa máquina virtual. E o sistema operacional, eu vou deixar esse default aqui, que é esse Linux da própria Amazon, tá? A Amazon criou uma distro do Linux para eles, tá? Para usar aqui nas instâncias do EC2, e eu vou deixar essa aqui como padrão. Mas vocês podem escolher aqui o sistema operacional que vocês preferirem ou que caiba melhor aí para o que vocês estão tentando fazer. Beleza, seguindo aqui embaixo a gente consegue escolher a arquitetura da nossa máquina também, né? Aqui eu vou deixar padrão, mas de novo vocês podem mudar aqui se quiserem, né? E logo aqui abaixo a gente consegue escolher o tipo da nossa instância. Isso aqui diz respeito basicamente aos recursos que a gente quer provisionar para essa nossa máquina virtual, né? Os recursos de memória, de processador, né? Que essa nossa máquina vai ter, porque a gente está criando mesmo uma maquinazinha lá nos servidores da AWS. Então, como se a gente tivesse a nossa maquinazinha lá com a nossa CPU, com a nossa memória rodando, né? Claro, isso através de um mecanismo de máquinas virtuais, onde a gente pode usar um mesmo host, uma mesma máquina física para hospedar várias máquinas virtuais, mas a gente vai ter aqueles recursos ali provisionados para nós. E aqui eu vou deixar selecionado o T2 Micro, que é qualificado para o nível gratuito, tá? Então aqui Free Tier a gente pode usar de maneira gratuita. Aqui os outros níveis, né, são níveis que vão ser pagos, aí vão ter mais recursos e outras configurações, mas a gente pode usar aqui o T2 Micro sem problemas nenhum para título de teste aqui no nosso vídeo e até para projetos pessoais. Logo abaixo a gente vai selecionar o par de chaves que a gente vai usar para fazer o login na nossa máquina, que a gente vai usar para fazer a conexão SSH nessa nossa máquina e fazer toda a instalação e configuração necessária nela. E aqui eu vou selecionar o par de chaves que a gente acabou de criar, que é o meu SSH MacBook Air. E aqui você vai selecionar a chave SSH que você acabou de criar. Beleza, logo aqui embaixo a gente vai ver as configurações de rede. E é aqui onde a gente vai selecionar a VPC que a gente criou e o Security Group que a gente criou anteriormente também. Então a gente vai clicar aqui em editar e em vez de selecionar essa VPC padrão, a gente vai selecionar a VPC que a gente criou, que é essa aqui, ó, minha API Email VPC, que foi a VPC que a gente criou anteriormente. E aqui a subnet que a gente vai escolher vai ser uma subnet pública, tá? Porque por padrão ele vem aqui selecionado a subnet privada, mas a gente vai trocar para escolher a subnet pública, porque dessa forma a gente vai estar colocando a nossa instância numa subnet que está conectada à internet. Então aqui dentro da nossa rede privada a gente tem subnets e algumas podem estar abertas para a internet e outras não. E a gente tem que escolher aqui a pública para que a nossa subnet esteja aberta à internet. E aqui a gente pode escolher tanto da zona West East 1B ou West East 1A, tá? Isso aqui basicamente só diz a zona da onde vai estar essa nossa subnet. Aqui, nesse nosso caso, para teste, não faz diferença, então vou escolher aqui a pública da 1B, mas eu poderia escolher a pública que está na zona 1A também, que basicamente é um data center diferente, basicamente, tá? Só simplificando aqui, beleza. E aqui tem esse campo, atribuir IP público automaticamente. Só que basicamente vai dar um IP público, um IPv4 para nossa instância, onde a gente vai conseguir fazer chamadas a esse IP para se comunicar com o nosso servidor. Então a gente vai clicar aqui em habilitar para que essa máquina tenha um IPv4 público, né, que se conecte ali na internet e a gente consiga fazer as requisições. Beleza. E agora a gente vai selecionar o nosso Security Group, né? Que aqui eles chamam como se fosse o firewall da nossa instância, que é basicamente o porteiro de prédio que eu expliquei para vocês, que vai controlar o tráfego que sai e o tráfego que entra dentro da nossa instância. E aqui a gente vai selecionar
o Security Group que a gente criou, que é a minha API Email Security Group que a gente criou anteriormente. Beleza, agora todas as outras configurações a gente vai deixar default, mas eu quero só mostrar uma coisa aqui para vocês. Se a gente clicar aqui em detalhes avançados, a gente vai ver que tem esse campo aqui que se chama, dados do usuário, ou User Input, que pode ser em inglês. Isso aqui basicamente diz respeito a um scriptzinho que a gente pode colocar na nossa instância para que toda vez que a minha instância seja iniciada, ela já faça algumas configurações padrões que a gente precisa nessa máquina, como, por exemplo, a instalação do Java. Então aqui para nós é muito importante, quando a gente for rodar o nosso servidor Spring, que essa máquina tenha o Java instalado, senão a gente não vai conseguir rodar lá o comando java-jar e o nosso build, Então aqui, para que toda vez que eu crie a minha instância, pare a execução dela e continue a execução de novo, para que eu não precise entrar nela, instalar o Java, fazer todas as configurações, eu já posso aqui deixar configurado um scriptzinho padrão que vai fazer isso para mim. Porque, para quem não sabe, quando a gente fala de máquina virtual, quando essa máquina virtual for parar de executar, a gente vai perder tudo que estava dentro daquela máquina, inclusive o que estava salvo na memória dela, e o que estava instalado ali naquela máquina. E quando subir a instância de novo, ela vai subir do zero, zeradinha, uma nova instância, como se fosse uma maquinazinha nova, Então é muito importante a gente ter esses scripts para persistir coisas que a gente quer que continue tendo naquela máquina sempre que a gente parar ela e executar de novo. Claro, se a gente está falando de dados que eu quero salvar no banco de dados, eu vou criar uma máquina específica para banco de dados aqui na AWS, outro serviço, etc, que eu vou fazer a comunicação e aquilo lá vai ficar persistido. Mesmo que meu servidor não esteja executando, fica persistido no meu banco de dados. Mas o que estava aqui, como se fosse no disco da minha máquina, onde executa o meu servidor, isso aqui, quando a instância for parada, eu perco tudo. Então, esse scriptzinho aqui é bem interessante para a gente fazer essas configurações iniciais que a gente precisa na nossa máquina. Mas no momento eu não vou usar ele também, eu vou clicar aqui em executar instância. Tá aqui no cantinho direito, esse botão executar instância, a gente vai clicar nele. Então, executar instância e vamos esperar que ele iniciar a nossa instância. E assim que a nossa instância finalizar, de ser subida pela AWS, a gente já vai conseguir visualizar ela aqui. A gente consegue acompanhar o estado da nossa instância através desse campo, e aí quando ela tiver tudo ok, vai aparecer aqui no estado executando. Enquanto estiver no estado em andamento, quer dizer que a AWS ainda está provisionando os recursos para essa máquina e fazendo ali a configuração necessária para subir essa nossa máquina. E a partir do momento que ela estiver nesse estado aqui de executando, a gente já consegue se conectar a ela. Então, beleza, minha instância já está aqui no estado de executando e a gente já consegue ver aqui todas as configurações que a gente fez para essa nossa instância. Então, a gente consegue ver aqui o ID da VPC em que ela está conectada, o ID da subnet e todas as outras informações aqui, incluindo o endereço IPv4 público dessa nossa instância e também o DNS público dessa nossa instância, que basicamente é um domínio que a gente pode usar para fazer chamadas ao nosso servidor. Então agora vamos nos conectar a essa nossa instância através do nosso SSH. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui em conectar e se a gente ver aqui, ele mostra várias opções de como é que a gente pode se conectar a essa nossa instância. Uma das opções é através aqui do próprio console. Então a gente clicaria aqui em conectar e ele abre um console aqui dentro da AWS para nós e é como se fosse um terminalzinho, E a gente consegue se conectar à nossa instância aqui. Mas eu não vou usar esse terminalzinho, eu quero usar o terminal da minha própria máquina para me conectar a essa instância. Como é que a gente vai fazer? Vou fechar aqui esse terminal e eu vou vir aqui em cliente SSH, que é assim que a gente vai fazer a conexão. Se você tivesse criado uma nova chave através ali do próprio painel da instância EC2 para se conectar a essa instância, a gente executaria aqui todos os comandos certinho como a AWS diz. Mas no nosso caso a gente não vai fazer isso, porque a gente importou uma chave e a gente está usando uma chave que a gente já tinha. Então a gente não precisa fazer esse chmod aqui e nem usar o SSH-i para indicar qual a chave que a gente vai usar. A gente vai usar a própria chave SSH padrão aqui do nosso computador. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui meu terminal e eu vou digitar SSH e aqui eu vou colocar EC2 user, que é o usuário que eu vou usar para me conectar lá na instância do EC2, e aqui a gente vai copiar o endereço DNS da nossa instância. A gente poderia se conectar também através do endereço IPv4, mas eu vou usar aqui o DNS. Então a gente vai colocar EC2 user, @ e colar aqui o DNS. A partir do momento que a gente colar isso no meu terminal, ele já vai nos perguntar aqui se a gente quer fazer a conexão. Vou colocar aqui como yes. Aí ele vai perguntar a senha, do meu SSH, porque quando a
a gente tem um SSH na nossa máquina, é muito importante a gente colocar uma senha também para toda vez que a gente usar essa chave, né, a gente ter certeza que é a gente que tá usando e não alguém que tá aqui no nosso computador se passando por nós, ou alguém que conseguiu a nossa chave privada de alguma forma. Então essa chave também tem uma senha. Então eu vou colocar aqui a minha senha e vou me conectar à minha instância. Beleza, a gente já consegue ver aqui que agora eu tô dentro da minha máquina lá na AWS mesmo, rodando aqui um Linux. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um update de todos os pacotes desse meu Linux. Então, eu vou rodar sudo yum update, para fazer um update geral. Se tiver coisas para atualizar, ele vai atualizar. Se não tiver, ele não vai atualizar nada. Então a gente vê aqui, ó, que ele disse que não tem nada para fazer, então completou o comando. Agora a gente vai instalar o Java, porque a gente precisa que o Java esteja nessa nossa máquina para que a gente consiga iniciar o nosso servidor Spring depois. Como é que eu vou instalar o Java? Eu vou usar o sudo também. Então aqui eu vou colar já o comando no meu terminal, que eu já estava com ele aqui copiado. Se você estiver acompanhando aí o vídeo, pausa o vídeo e copia aqui o comando. Mas basicamente eu estou usando o sudo para instalar aqui o Java 17, né? Que é o Java na versão correta aqui para esse Linux da Amazon, tá? Então é essa versão aqui que a gente precisa instalar. Então, vamos instalar esse pacote, ele vai inicializar aqui a instalação, vai perguntar se está tudo certo, vou colocar um yes, e ele vai continuar aqui a instalação para nós. Pronto, instalação finalizada. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou rodar um Java -- version para ver se o Java está instalado na minha máquina. E aqui a gente já consegue ver, ó, JDK na versão 17, perfeito. Já temos o Java na nossa máquina. Agora a gente precisa trazer aquele arquivo de build aqui para dentro da nossa máquina, né? Da nossa máquina virtual, da nossa instância do EC2. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou vir aqui no meu IntelliJ, vou abrir o nosso projeto de novo, vou parar a execução aqui, né, que a gente tinha iniciado, e aqui no nosso terminal a gente vai rodar um comando. Então, que comando a gente vai rodar aqui? Eu vou rodar scp, que é basicamente para fazer uma cópia, que a gente vai copiar o arquivo que tem aqui na nossa máquina e jogar lá na nossa instância do EC2. Qual o arquivo que eu quero copiar? O arquivo que está dentro de .target e é o email service snapshot.jar. É esse arquivo aqui que eu quero copiar. E para onde que eu quero copiar ele, né? Onde é que eu quero jogar ele? Eu vou jogar ele dentro lá da nossa instância do EC2. Então eu vou fazer aqui ec2 /user e aí o endereço DNS lá da nossa instância ou o próprio IPv4. Agora eu vou fazer com o IPv4 só para mostrar para vocês. A gente poderia fazer aqui com o DNS, que nem a gente fez antes, ou pelo IPv4. Então eu vou pegar aqui o IPv4, copiar, voltar aqui pro IntelliJ e vou colar. Então aqui, ó, ec2 user @ e aí o endereço IPv4. Beleza? Mas agora eu quero especificar onde é que eu vou colocar esse arquivo dentro aqui da minha máquina virtual. Então eu vou botar /home /ec2 user, que é lá, né, a nossa área de trabalho. Então aqui ec2 user. Beleza, vamos rodar esse comando. Vamos executar. Ele vai pedir aqui pra mim, né, se eu quero fazer essa conexão SSH, que nem ele perguntou antes, a gente vai colocar um yes. E agora ele vai pedir a senha do meu SSH, que nem a gente já tá acostumado. Então eu vou colocar aqui a minha senha. E beleza, ele já tá mostrando aqui pra mim que ele conseguiu identificar o arquivo e tá fazendo a cópia lá pro meu servidor. Ó, se a gente ver aqui, tá em 1%, então a gente precisa esperar ele fazer, né, essa cópia lá pro meu servidor, pra minha instância do EC2. Pronto, ele já finalizou a transferência, então deu 100%. Agora a gente pode se conectar de novo a essa nossa máquina virtual. Então, na verdade, eu vou fechar aqui o terminal onde eu tinha me conectado, vou finalizar e vou iniciar a conexão aqui dentro do meu próprio IntelliJ. Então, vou fazer ssh ec2 user @ e aí o meu endereço IPv4. Vou me conectar. Ele vai pedir minha senha. Pronto, agora sim. Tô conectada na minha máquina. Como é que eu sei se a transferência deu certo, né? Se eu conseguir copiar o arquivo aqui pra dentro. Vou rodar o comando ls, que vai listar tudo que tem aqui nessa pasta onde eu tô. Então, ls, executar. E pronto, a gente já consegue ver aqui, ó, que o arquivo email service 0.0.1 snapshot jar tá dentro da nossa instância do EC2. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o comando para executar o nosso servidor. Então, a gente vai fazer java -jar email service .jar. Beleza, vamos executar aqui. E o nosso servidor já está iniciando aqui dentro da nossa instância do EC2. Então, vamos esperar aqui ele finalizar. Beleza, inicializado com sucesso na porta 8080. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Insomnia e antes aqui eu tinha disparado a requisição para o meu localhost.
Agora eu vou trocar esse localhost pelo meu endereço IPv4. Então eu vou colar aqui, que é o endereço IPv4 da minha instância. Se a gente voltar lá na AWS, ó, a gente consegue ver aqui que é o endereço IPv4 público da minha instância. Vou mandar uma requisição e pronto. Ele me retornou aqui um 200 OK. Agora eu vou testar pelo endereço DNS, que a gente ganhou aqui também, o endereço DNS público. Vou copiar aqui, vou voltar para o Insomnia e vou colar. E vou disparar a requisição, sempre na porta 8080, que foi a porta que a gente liberou o tráfego e é a porta que o nosso servidor Spring está executando. Vou mandar a requisição, 200 OK. Perfeito, a gente já conseguiu fazer o deploy da nossa aplicação Spring dentro de uma instância do EC2. Só que agora, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode colocar essa nossa instância para rodar no nosso domínio, né? Usando o meu domínio, por exemplo, fernandakipra.com.br/API ou kiperdev.com.br/API. A gente vai ver como fazer essa configuração, porque aqui a gente está usando o DNS, né, que a própria AWS me deu, então esse DNS aqui, EC2, 3, né, um domínio meio feio, assim, genérico, que a AWS gerou para nós, ou através da chamada direta ao endereço IPv4. Mas às vezes isso não é muito legal, às vezes a gente quer usar o nosso próprio domínio para colocar o nosso front-end e o nosso back-end rodando no mesmo domínio, por exemplo. Então vamos entender agora como fazer essa configuração. Então aqui no meu painel da AWS, a gente vai procurar pelo serviço Route 53, que é Rota 53, né? Que basicamente é o serviço da AWS que permite que a gente faça o gerenciamento de DNS, gerenciamento de domínio, etc. Aqui dentro do painel do Rota 53, a gente vai criar uma nova zona hospedada. Então vamos vir aqui, criar zona hospedada. E aí aqui a gente vai inserir o nosso domínio, tá? É o domínio que a gente vai utilizar. Esse domínio tem que ser nosso já, a gente já tem que ter comprado esse domínio para conseguir fazer essa configuração. Onde é que eu compro o domínio, Fê? Vocês podem comprar, por exemplo, na HostGator. Então a gente vem aqui na HostGator, procura aqui, ó, registro de domínio, né, da HostGator, procura aqui pelo meu domínio, então meu domínio dos sonhos.com, vou pesquisar se ele está disponível. Se tiver disponível, ele vai aparecer aqui para mim, né, quanto é que custa, quantas vezes eu posso fazer, por quantos anos eu posso comprar esse domínio e tudo aqui que a gente precisaria, né? Aqui tem o domínio.com, tem o .com.br e aqui pela HostGator eu já posso comprar o meu domínio, eu já vou ser dona desse domínio e fazer as configurações necessárias com ele. No meu caso, eu já comprei o domínio, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da HostGator para caso vocês queiram comprar o domínio de vocês depois e fazer a configuração aí para a API de vocês. Então, beleza, aqui a gente vai inserir o nome do nosso domínio. Qual é o meu domínio? Meu domínio é kiperdev.com.br, eu já tenho esse domínio. Aqui a gente pode colocar uma descrição, eu não vou colocar, e o tipo vai ser uma zona hospedada pública, porque eu quero permitir que pessoas da internet façam requisição para esse meu domínio e consigam acessar as coisas que tiverem aqui dentro. Então, zona hospedada pública. Vamos criar essa zona e pronto. Com a nossa zona hospedada criada, a gente vai ver aqui que ele colocou para nós, né, alguns name servers aqui. Para que servem esses name servers? A gente vai ter que pegar o nosso domínio na plataforma onde a gente comprou, como por exemplo na HostGator, que eu mostrei para vocês, e lá na aba de gerenciar o nosso domínio, todas as plataformas onde a gente compra o domínio tem essa aba, a gente vai ir lá em trocar servidor de nome ou trocar name servers. E a gente vai ter que ir lá inserir esses servidores de nome aqui. Por quê? Porque a gente quer que esses domínios que a gente comprou, o nosso domínio kiperdev.com.br ou fernanda.com.br, apontem para os servidores da AWS, para que aqui dentro da AWS eu consiga fazer o direcionamento para o meu front-end ou para o meu back-end, tá? Então eu preciso que esses servidores apontem aqui para os servidores de nome da AWS. E a gente faz isso cadastrando esses name servers lá no nosso painel onde a gente comprou o nosso domínio. Eu já fiz esse cadastro, tá? Então aqui eu não vou fazer, mas já tem uma live aqui no canal que tá exclusiva para os membros, onde eu mostrei como é que a gente faz isso e como é que a gente faz o deploy do nosso front-end também. Então vou deixar o link aqui no card. Se você quiser saber um pouquinho mais, já tem live aqui no canal explicando um pouco mais a fundo como é que isso funciona. Então beleza, com o meu domínio já apontando para os name servers aqui da AWS, então o meu domínio já está apontando aqui para a AWS, eu vou criar um registro dentro dessa minha zona hospedada. A minha zona hospedada é essa aqui, kiperdev.com.br. Vou criar um registro. Esse registro,
vai ser do tipo roteamento simples. Se essas opções não estiverem aparecendo para você, você tem que clicar aqui em alternar para assistente, tá? Então pode ser que a primeira vez que tu for criar um registro, apareça esse formulário aqui, mas a gente quer trocar para o alternar para assistente, que é esse formulário aqui mais simples. Então a gente vai escolher roteamento simples, vamos clicar em próximo e vamos definir um registro simples. Aqui, a gente vai colocar um subdomínio para o nosso domínio. Então, eu quero chamar a minha API, meu back-end, através de api.keeperdev.com.br. Então, dessa forma, eu consigo deixar o meu front-end no keeperdev.com.br, por exemplo, e a minha API rodando no api.keeperdev.com.br. Então, aqui eu coloco o nome do subdomínio e ele já vai montar certinho para mim o registro. Se eu não quiser colocar nenhum subdomínio, quiser deixar só keeperdev.com.br, eu não coloco nada aqui e ele vai configurar para mim. Mas no meu caso, eu vou deixar aqui como api.keeperdev.com.br. E aqui o tipo do registro vai ser um do tipo A, tá? Que roteia o tráfego para um endereço IPv4 e alguns recursos da AWS. Então aqui vocês já devem estar imaginando, tá? Ah, se isso aqui vai direcionar o tráfego para um endereço IPv4, aqui eu vou colocar o endereço IPv4 do quê? Da minha instância C2. E aí automaticamente esse domínio já vai redirecionar o tráfego lá para minha instância do EC2. Então aqui a gente vai escolher, ó, endereço IP ou outro valor, e aqui a gente vai colocar o endereço IPv4 da nossa instância do EC2. Então aqui eu já estava com o meu endereço IPv4 copiado, eu vou só colar ele aqui. Opa, e veio com o arroba ainda, é só ele cru, tá? Sem o arroba, é 3.93.24.220. E aqui vocês vão colocar o endereço IPv4 da instância de vocês, que a gente viu lá no painel do EC2. Então beleza, as outras configurações a gente deixa como tá, e vamos clicar aqui em definir registro simples e criar registros. Ele vai criar aqui para nós e vai mostrar dentro da nossa zona hospedada que esse registro foi criado. E beleza, agora a gente já pode testar fazer uma requisição para o nosso servidor usando esse nosso domínio personalizado. Então eu já estou aqui com o meu Insomnia aberto e eu substituí aquele endereço DNS que a gente tinha colocado aqui, aquele domínio lá que a AWS nos deu, né, aquele domínio meio genérico, pelo meu domínio. E aqui vocês vão colocar o domínio de vocês e sempre na porta 8080. Vou disparar a requisição e perfeito, olha, já está retornando ok. E a gente pode fazer esse teste no nosso navegador também. Então, como é uma requisição do tipo GET, a gente também pode testar pelo navegador. Então, vou disparar aqui, ó, ele me retorna, né, 200 ok. Então, agora a gente já entendeu como fazer o deploy da nossa aplicação Spring numa instância do EC2, né, usando a AWS. E além disso, a gente também aprendeu como configurar um domínio personalizado para o nosso back-end, para fazer a chamada através desse nosso domínio personalizado. Ah, e lembrando, se você acabou de fazer a configuração dos name servers lá no seu domínio, pode ser que demore um pouco para que o domínio redirecione para os servidores da AWS, tá? Tem um tempinho ali que leva para propagar essa alteração, porque a gente fez uma alteração no servidor DNS. Então isso às vezes demora um tempinho, mas não quer dizer que deu errado, tá? Só espera um tempo, às vezes pode demorar até um dia para que a replicação já seja feita. Aqui no meu caso, levou menos de 30 minutos, tá? Eu alterei os name servers, menos de 30 minutos, aqui o meu domínio já estava direcionando para a AWS. Mas, caso você faça a chamada para o seu domínio e não veja a resposta, não se assuste, porque pode ser que esse domínio ainda está sendo propagado. E se você gostou desse vídeo e quer aprender ainda mais sobre Java, eu vou deixar linkado aqui no card a playlist de vídeos de Java aqui do canal, onde eu já expliquei vários conceitos como de migrations, API REST, arquitetura limpa e vários outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque o seu like e a sua inscrição são muito importantes para apoiar o canal e permitir que esse vídeo encontre cada vez mais pessoas. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal. Então, muito obrigado por todo o carinho e todo o suporte que vocês dão aqui pro canal. Vocês permitem que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de programação e tecnologia de forma gratuita. E um agradecimento especial a todos os membros sêniors aqui do canal. Vocês são muito importantes e moram no meu coração. Bom, é isso, galera, e até o próximo vídeo.